Este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet, basta você acessar futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E hoje é dia do nosso quadro mensal em parceria com a revista Nova Escola da Fundação Vitor Tivita e vamos falar aqui sobre um assunto que está presente todos os dias na vida dos estudantes e dos professores, que é o uso dos livros didáticos. Pois é, segundo dados do Programa Nacional do Livro Didático, em 2015, o Ministério da Educação investiu aí R$1.330.150.000 na compra de mais de 140 milhões de exemplares distribuídos aí pelo país. O PNLD compra e distribui essas obras didáticas aos alunos do ensino fundamental e médio regular e também da educação de jovens e adultos. Então, no programa de hoje, vamos discutir aqui as vantagens e, de certa forma, os limites do uso do material didático como um recurso para o aprendizado. O livro didático deve pautar as aulas ou ser adaptado ao planejamento que já foi elaborado pelo educador? Pois é, essa e tantas outras perguntas vamos tentar responder aqui ao longo dos próximos 25 minutos. Então, para essa conversa, recebo aqui no estúdio, ao meu lado, a professora e pesquisadora Lilian Rosa Prado dos Santos, que é autora e especialista em livros didáticos. Lilian, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Obrigada, tudo bem, obrigada. E também conosco aqui no estúdio está a Heloísa Serri Ramos, que é autora de livros didáticos e formadora de professores. Heloísa, bem-vinda à Conexão, tudo bom? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde. Logo mais pela internet a gente fala também com o Wellington Soares, que é repórter da revista Nova Escola e vai contar um pouquinho para a gente sobre os bastidores, sobre essa reportagem de capa da revista desse mês. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhe a sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões pela rede social. Já aproveito e coloco para você na tela aqui, você tem esse post dentro aqui do canal Futura Oficial, você pode aqui embaixo curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada a sua questão, que daqui a pouquinho eu apresento aqui no estúdio para as nossas entrevistadas. Ou ainda no microblog, no Twitter, você tem aí @canalfutura, que é o nosso perfil. Também tem o bom e velho telefone, que você pode ligar para a gente de qualquer parte do país, para 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado para a gente, eu começo aqui o nosso bate-papo no estúdio. Mais uma vez, bem-vindas as duas ao Conexão. Obrigada. E eu queria começar sobre um assunto que, ao ler a reportagem da revista Nova Escola desse mês, me chamou a atenção. Quero perguntar primeiramente para a Heloísa. Segundo a reportagem, o primeiro curso de formação de educadores no Brasil foi iniciado em 1930, ou seja, há menos de um século. É muito recente, se formos olhar na linha do tempo, né? Mas o livro didático já existia antes de 1930. Então, os livros que tentavam ensinar as pessoas a dar aula já vêm antes do curso formal de formação de educadores no nosso país. Sim, alguns livros, mas não havia professor formado por universidade antes de 1930. Não eram professores que tinham alguma formação, pessoas que tinham alguma formação, como advogados, engenheiros, médicos, eles eram os professores, né? Gostavam de dar aula, tinham alguma aptidão, iam para a escola. Tinham conhecimento e davam aula, eram professores. E o livro didático, ele tem uma história no Brasil, né? Uma história que pelos livros didáticos você vê a história da educação no país, né? Você tem como dar um resuminho para a gente rápido sobre essa história, como é que evoluiu ou não a questão do livro didático? Eu posso falar um pouco da minha área, que é língua portuguesa, né? Então, o livro didático, ele era só gramática pura, né? Normativa, não havia textos. Depois, ele passou a ser gramática e texto, metade gramática, metade uma antologia. É um breve resumo mesmo. E essa antologia organizava textos de clássicos, em língua portuguesa, de autores clássicos do Brasil e de Portugal. Então, os textos contemporâneos, eles não apareciam, eram os clássicos. Só mais tarde é que esses textos começam a entrar junto com o estudo da língua, mas ainda assim como exemplos bem clássicos mesmo, que o aluno precisava imitar. Aí, com o tempo,
esses textos começaram a se tornar, os textos contemporâneos começaram a entrar no livro e os exercícios, atividades sobre o estudo da língua a partir desses textos. Então, os livros didáticos, eles mostram uma história de educação do país e uma visão de educação também, e no caso de língua, uma visão do que é saber língua e do que é ensinar língua. E aí vai uma polêmica, né, até hoje, que língua é essa que se deve se ensinar na escola. Sem dúvida, né, que tem a língua falada ou coloquial aí das ruas e aquela norma formal lá da gramática que está lá no livro, né? Isso é uma grande discussão que a gente até já discutiu no Conexão aqui, vamos voltar a essa pauta em breve. Eu quero agora ouvir da Lilian em relação à geografia, por exemplo, que você também é especializada nessa área. Não tem como ficar um livro lá de 1930 para agora, o que já mudou não só no Brasil, mas como no mundo, né? Em relação à demarcação de territórios, por exemplo, no ensino da geografia, né? Na geografia também, né? O livro didático muitas vezes assume a função de uma enciclopédia, né? No caso da geografia, especialmente, essa função ela se torna muito obsoleta, muito rápido, né? Então, os acontecimentos fazem com que os livros de geografia tenham que se desdobrar para uma atualização mais rápida, né? Nem sempre essa atualização sai de forma adequada, mas é uma necessidade do campo. Então, eu acho que assim, para a geografia, né, os lugares continuam sendo os mesmos, os espaços estão aí, só que o movimento da dinâmica da sociedade, da natureza, ele é muito intenso. Então, atualizar tudo isso juntamente com os temas que são tecnologia, ciência, né, tudo que incorpora a sociedade à natureza, é um pouco mais complicado e exige que os livros de geografia sejam bem atualizados. Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa o site da revista Nova Escola. Vamos colocar aí na tela novaescola.org.br. Tem inclusive aqui a chamada sobre a participação da revista Nova Escola em parceria aqui com Conexão Futura de hoje. Então aproveito e chamo, deixa eu colocar na tela aqui o nosso amigo Wellington Soares, que é o repórter da revista Nova Escola. Tudo bem com você, Wellington? Bem-vindo à Conexão. Alô, Wellington, acho que a gente está com um probleminha no áudio, deixa eu consertar isso rapidamente, o programa ao vivo tem dessas coisas. Vamos abrir aqui. Wellington, agora você me ouve? Ouço sim. Tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão mais uma vez. Quero que você conte para a gente sobre os bastidores, como nasceu a ideia de discutir aí o papel do livro didático na sala de aula nessa edição da revista. Bom, então, o que aconteceu da seguinte maneira, a gente estava numa reunião de pauta, como sempre, e aí a gente começou a discutir um pouco a função do livro didático e por que a gente falaria desse assunto. Esse ano, todas as escolas de ensino fundamental 1 têm que escolher os livros que eles vão adotar a partir do ano que vem. Isso já dava um gancho para a gente poder falar do livro, do tema na reportagem, e aí a gente também achou super importante transformar isso numa reportagem de capa, porque o livro didático é um material super importante que está nas salas de aula de quase todas as escolas do Brasil, mas que é muitas vezes desconsiderado nas formações de professores, né? Não se fala muito sobre o livro, sobre como usá-lo e muito mais sobre outras estratégias de ensino. E aí a gente decidiu reunir na revista algumas dicas, algumas reflexões sobre a importância do material e como que usar ele na sala de aula. Muito bom, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, aproveitando o gancho que o Wellington citou, do papel do livro na formação dos professores, Heloísa, você que trabalha diretamente com essa área, isso é bem trabalhado? Os professores deveriam pensar um pouco mais no livro ao longo dessa formação? Sim, né? O professor ele tem que escolher um livro que vem, que é aprovado, né, no programa de livro didático pelo MEC, e para essa escolha, às vezes, ela não é uma escolha feita de forma coletiva, ela, às vezes a escola não se programou direito para dedicar atenção à escolha do livro, às vezes a escolha é um pouco atropelada. Então é um tempo que a escola precisa dar para escolher esse livro. Então a escolha do livro é muito importante, porque em alguns lugares do Brasil o professor tem só esse material na mão, né? Nós temos escolas em cantinhos do Brasil que a gente nem imagina. Então, a escolha do livro didático ela é muito importante. A escola precisa ter um tempo, dedicar um tempo para que o professor possa examinar os livros e fazer uma escolha
com responsabilidade. Isso é importante ressaltar também, que a partir do Programa Nacional de Livro Didático, existe essa autonomia, né, para cada escola decidir pelo livro que quer adotar, né, tem um pacote aí que o Ministério da Educação oferece, e eu queria ouvir de vocês, de certa forma, como avaliam esse tempo, né, você está citando muitas vezes que é uma escolha não democrática em alguns casos, cada escola também pode optar se é o diretor que escolhe, o coordenador pedagógico, o próprio professor. Essa escolha é fundamental para decidir o que vai ser ensinado ou não aos alunos e a aplicação desse conteúdo a partir do livro, né? Exatamente, o livro ele precisa ser um material que trabalhe a serviço do professor, não o professor a serviço do livro. Ele tem que servir ao planejamento, ao projeto político-pedagógico da escola, às intenções de aprendizagem que a escola tem. Então, são vários livros, né, que chegam e o professor vai ter que escolher. Essa escolha, ela precisa ser pensada com muito critério, porque aquele material ele não é o único do professor, né? O professor tem que complementar as suas aulas, mas eles têm que estar conversando, dialogando com a proposta da escola. E a escolha também não é individual, não é o professor, ele adorou um determinado livro. Ele sozinho, ele não pode escolher o livro sozinho para ele. Ele tem que ser uma escolha coletiva da equipe da escola, todos os colegas que vão trabalhar com aquele livro. De certa forma, não apenas de uma disciplina, né? Muitas vezes a gente fala tanto da questão de interrelacionamento entre os conteúdos apresentados, então se os professores de diferentes disciplinas não conversarem também, pode ficar cada um apontando para um lado, né, Lilian? Com certeza. Na verdade, essa preocupação do coletivo, ela é necessária em todo o ambiente escolar, né? Para todas as decisões. No caso específico da escolha do livro didático, os professores hoje têm em certa medida, uma liberdade, um leque de opções muito grande. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, o livro de geografia, o professor tem em torno de 25 a 30 coleções diferentes de geografia para escolher. Então, assim, é também tem que ser muita opção, né? Haja tempo para ler tudo isso e poder escolher, né? Isso, tem muita opção. Só que essas opções, embora sejam semelhantes, os livros foram produzidos, né, pelas editoras com base num edital comum, eles apresentam critérios e bastante peculiaridade, né, na abordagem. Então, é importante o professor, claro, de forma coletiva, observar aspectos como abordagem teórica, metodológica, se isso é compatível e está alinhado com sua proposta de trabalho. Muito bom. Voltar a chamar o Wellington, que conversa com a gente de São Paulo, repórter da revista Nova Escola. E uma das questões fundamentais a partir da escolha desse livro, como a gente discute aqui, Wellington, é o que o professor vai fazer com esse livro na sala, né? Se vai ser o único recurso, se ele vai criar em cima daquilo, se vai trazer outros livros como referência. E aí eu quero saber como os professores com quem você conversou ao longo da produção da reportagem costumam utilizar o livro didático. Então, Cristiano, existe uma variedade muito grande das maneiras como os professores usam o livro, que depende de muitos fatores, né? Então, depende da formação do professor, do suporte que ele tem com a coordenação pedagógica, enfim, do acesso que ele tem a outros materiais. Então, tem professores que usam muito e confiam muito e dependem muito do livro didático, seguem ele quase à risca. E existem outros professores que têm uma autonomia muito grande e usam um livro em uma situação ou outra em que eles acham que o livro vai ser mais adequado. Então, varia bastante e, enfim, o importante é que o professor tenha consciência do porquê que ele está usando aquele livro e em que ele vai ajudar os alunos a aprenderem naquela situação que ele está propondo. Muito bom. Agora, Lilian, essa questão de utilizar apenas o livro como um recurso, a gente sabe da dificuldade de muitas escolas, ou professores com aulas em mais de uma escola, enfim, aí tem a rotina de cada um, mas o livro didático deve ser a base ou deve ser simplesmente aquilo que deve ser aplicado na sala de aula, ou o professor tem que tentar evoluir um pouco mais, tentar trazer outros recursos a partir dali? O livro, assim, alguns colocam assim muito crédito, outros poucos créditos para o livro. Ele é um instrumento dentre tantos que pode ser usado na sala de aula. Não recomendo, eu não acredito que ele deva ser o único, né? Isso é bastante limitante para o trabalho do professor, para a aprendizagem do aluno. Ele pode ser usado como um norte, uma bússola, de forma geral, mas é necessário e bem importante que o professor crie outras fontes de informação para preparar suas aulas e trabalhar com os alunos, especialmente porque, assim,
o livro didático ele é um recorte em determinado momento da sociedade, do tempo que foi produzido, tem a visão do autor, da editora. Então é importante ampliar essa perspectiva. Além dos materiais de documento que podem ser ampliados com paradidáticos, revistas, jornais, a própria internet também com cuidado, seleção e critério, né, dos sites que vão ser apontados para os alunos. Outras formas também de apresentação do conhecimento devem ser exploradas. Então, assim, o que a gente vai chamar de múltiplas linguagens. Então, usar a arte, a música, né, usar principalmente assim, a possibilidade do aluno experimentar. Isso seria um trabalho de campo, uma vivência com o seu cotidiano, com o seu bairro, levar os alunos, dependendo do seu campo de conhecimento, né, trazer os conteúdos e os conceitos do livro didático também para a sala de aula. Então, essa vivência, essa experiência, ela é muito enriquecedora. E o livro, ele pode eventualmente te apoiar, mas ele não deve ser único, ele não deve comandar o teu programa de aula. Não é um manual de instruções para o passo a passo para o dia a dia da aula, né? Não. Agora, uma questão, quando a gente vai investigar um pouco sobre a história, né, Luísa, do livro didático no Brasil, sempre esbarramos, em algum momento aparecem a tal das apostilas, né? Que tem essa coisa, a apostila era aquilo que você seguia a regra ali, seguia fielmente, né, todo aquele conteúdo, e o livro didático já tem um pouco mais de flexibilidade nessa adoção. Mas tem professores que, de certa forma, ainda utilizam o livro como uma apostila, né? Acabam indo ali passo a passo, tem que seguir todas as páginas, não podem pular um pedaço do livro. Isso acaba trazendo prejuízos para a educação. Como é que você avalia quem só utiliza o livro como único recurso para dar aula? O Wellington falou que o professor ele precisa saber por que ele está usando um determinado livro, e eu acrescento, qualquer material que venha para a sala de aula para favorecer a aprendizagem, o professor precisa saber por que ele está trazendo aqui. Então, ele vai escolher em função do que ele quer promover, né? Ou seja, ele tem que ter planejado essa aula antes e, a partir daí, adotar o livro ou não. E aí, como autora, né, eu queria dizer o seguinte: quando um autor elabora um livro, o autor ele é muito cuidadoso, ele quer ser cuidadoso e quer que seu livro seja muito bom para o professor. Então, o manual do educador ele é fundamental que o professor leia esse manual do educador, que o manual do educador ele tem as respostas do exercício, mas ele tem fundamentalmente a orientação para o trabalho. Ele tem a fundamentação por que determinados conteúdos estão ali, né? Tem a concepção da área no manual do educador. Então, o manual do educador é a primeira coisa que o professor precisa ler antes de escolher o livro. E o que a Lilian também falou, pontuou, a questão das referências teóricas, é muito importante também que o professor vá nas referências teóricas e veja o que é que os autores consultaram, leram, estudaram para a publicação daquele livro, né? Então era esse e aí o próprio autor pode dar algumas dicas ali a partir desse manual, a partir mesmo da referência bibliográfica, por onde o professor também pode tentar buscar outras fontes de informação. Exatamente. O livro didático, o bom livro didático, ele é formador. E aí eu quero citar e homenagear e ser muito grata à professora Magda Soares, que meu primeiro livro didático que eu utilizei como professora foi em 1968, 69, foi uma coleção da professora Magda Soares, e depois ela publicou outras, e a orientação que ela dá para o professor, que ela dava nesses livros, eram verdadeiros cursos de formação. Eu aprendi muito como professora com os livros didáticos da professora Magda Soares. E quando eu fui escrever os meus livros, eu me inspirei muito nela. Eu falei, eu quero escrever para o professor de forma que ele aprenda, né, o ofício de ensinar. Muito bacana, é importante ressaltar isso também, né? Mesmo o educador, ninguém, né, para de aprender nunca na vida, então tem que continuar aí, se você já dá aula há muito tempo, se reciclar, ver outras fontes, ver outras formas e tentar aí sempre, a gente sabe da dificuldade de prender a atenção da garotada dentro da sala de aula no dia a dia, né? Então sempre buscando novas referências você consegue aí melhorar o trabalho dentro da sala de aula. A gente está quase já chegando na última parte do programa, vou voltar a chamar o Wellington, porque ao ler a reportagem de capa da revista Nova Escola, a gente percebe ali que tem 3 professoras, 3 personagens ali contando um pouquinho de como desenvolvem o trabalho. Como é que foi a escolha dessas professoras, Wellington?
A gente queria mostrar exatamente essas diferentes relações que os professores podem ter com o livro didático e, enfim, diferentes maneiras de usá-lo, né? Então a gente escolheu uma professora que é mais independente, que gosta de consultar muitos livros didáticos, inclusive os que ela recebe para avaliação na hora de planejar, enfim, montar um mix de atividades ali para poder apresentar para os alunos. Uma professora que faz um uso do livro didático, às vezes mais intensivo, então quando ela acha que o livro, as atividades fazem sentido para os alunos dela, ela usa mais do livro didático, em outros momentos ela deixa ele um pouco de lado. E por último, uma professora que, depois de avaliar o livro, ler, conhecer, viu que ele está muito bem encaixado com o projeto pedagógico da escola, com o que ela acredita em educação, e que por isso ela pode caminhar um pouco mais alinhada com o livro. Então a gente queria mostrar essas possibilidades do professor que usa mais e usa menos o livro de acordo com o que ele acha que é mais importante para os alunos ali mesmo. Muito bom, então a gente espera ter provocado os educadores e não educadores também a buscarem um pouco mais de informações sobre a importância do livro didático, mas por agora eu preciso me despedir do Wellington. Obrigado, Wellington, mais uma vez pela participação aqui no Conexão e até a próxima. Parabéns pela reportagem. Obrigado, Cristiano, até a próxima. Deixa eu aproveitar e mostrar de novo para você de casa aí o site da revista Nova Escola, para você ter outras informações aí sobre o trabalho tão bacana que é desenvolvido aí junto à Fundação Vitor Tivita, inclusive essa parceria mensal aqui com a gente no Conexão. No site deles está aí. E outro site que eu mostro para você é o do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Se você quer saber como funciona aí a distribuição dos livros didáticos nas escolas do Brasil, acesse aí fnde.gov.br. Aqui tem tudo sobre o Programa Nacional do Livro Didático. Aqui embaixo tem inclusive o mapinha do Brasil, o número de escolas atendidas, de alunos, o número de livros distribuídos. Importantíssimo aí a gente divulgar esse site também, já que sai inclusive um resultado de uma pesquisa hoje, falando aí que o Brasil está lá na posição de número 60, né, segundo a OCDE, entre os países com melhor qualidade da educação. A gente quer com certeza galgar novas posições, subir lá para o topo. Leva um tempo, mas aí passa com certeza pelo dia a dia do trabalho do professor e pelos instrumentos que ele tem disponível em sala de aula. Então, está aí a importância dessa nossa pauta de hoje. Por agora, nosso tempo já estourou, então, Heloísa e Lilian, obrigado pela presença no Conexão Futura. Obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada. Muito obrigada.